Acredito que você já conheça aquele velho ditado popular: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu não sei se você já passou por algum momento assim na sua vida que ela te convidou. O que é que você vai fazer da sua vida? Se você continuar parada nesse mesmo lugar, você vai continuar na insatisfação. E aí? O que é que está te impedindo de dar um passo além? De fazer coisas diferentes. Por que que ainda, mesmo nesse estado de insatisfação, você continua fazendo as coisas do mesmo jeito? O que de pior pode acontecer se você decidir soltar e buscar tentar coisas novas? Bom, eu estou aqui dando essa introdução, essa pequena introdução para você, para contar um pouquinho do que aconteceu comigo nos últimos anos, assim, resumidamente, principalmente no final do ano passado. Talvez você não me conheça, talvez você esteja chegando agora, até porque eu fiquei um tempo super ausente daqui, de tudo, porque eu estava num processo realmente de fuga, de fugir. Então, eu vou me apresentar. O meu nome é Vânia Passos. Eu sou uma apaixonada por autoconhecimento, por desenvolvimento pessoal, pela parte da espiritualidade, despertar da consciência. Eu sou uma curiosa da vida. Eu não consigo ainda me definir como alguma coisa na parte de carreira, porque eu estou nesse processo de transição. Eu acredito que durante a nossa jornada da vida, nós vamos passar por inúmeras fases de mudanças de identidade. Essa identidade vai se fortalecendo, daqui a pouco você está num outro nível e assim a gente vai se moldando. Então, eu não trago uma definição aqui da Vânia pessoa física do que eu sou, porque eu estou nesse momento de transição. O que eu acredito é que realmente eu sou uma alma que veio viver uma experiência aqui nesse planeta Terra para aprender inúmeras coisas e essas inúmeras coisas vêm me chegando assim de monte, porque eu aprendi a pedir em oração para que Deus me revelasse, para que Deus me revele aquilo que eu preciso saber, aquilo que eu preciso viver de acordo com suas verdades, que Ele vai me moldando. E depois que eu comecei a fazer esse pedido realmente em oração, eu percebo que realmente eu sou atendida, que existem várias coisas, várias camadas a serem trabalhadas e que aos poucos, conforme o meu nível de consciência pode processar no atual momento, essas camadas estão sendo me reveladas. E o tema desse vídeo, né, você não pode mais fugir, ele cabe exatamente ao que eu vivi, ao que eu senti no final do ano de 2025. Quando eu cheguei no momento que eu já estava assim, insatisfeita comigo mesma, não era com o mundo. Eu comecei a observar padrões de pensamento, padrões de comportamentos, que já não fazia mais sentido para minha vida. Eu me questionava por que que eu continuo agindo dessa forma, sendo que na teoria eu sei que isso não me sustenta mais. E começou a surgir um padrão de indignação, porque desde 2021, quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu vim para esse mundo realmente aqui do digital, para o mundo do autoconhecimento, eu me vi em inúmeras subidas e descidas. Então, eu vinha para as redes com um pico. Daqui a pouco, eu tinha vontade de fugir. Eu não queria mais aparecer. Porque eu sou uma pessoa introvertida por característica. Então, para mim, ficar no meu mundinho interno, na minha, assim, é a minha zona de conforto. Mas também trago, né? Eu não trago mais. Isso daqui já está sendo curado, já está sendo liberado de mim. Mas um padrão de rejeição e de abandono. Então, para mim é muito desafiante
ter que manter essa constância de exposição, não sabendo o que vinha do outro lado, porque no fundo eu ainda estava buscando aprovação externa. Eu ainda estava buscando que o mundo, que as pessoas me valorizassem, que as pessoas me amassem. E tá todo mundo vivendo a sua própria vida, todo mundo correndo atrás de suas coisas nesse mundo agitado, nesse mundo de correria. E isso não significava que as pessoas estavam me rejeitando especificamente, mas sim que eu não era o centro da atenção da vida das pessoas. E de certa forma, no meu inconsciente, aquilo soava como uma rejeição. Então eu vinha para picos, daqui a pouco eu sumia, vinha para picos, daqui a pouco eu sumia. E chegou no final do ano, como eu estava dizendo, eu já não me sustentava mais desse jeito. Porque a minha alma, ela sente que ela precisa ir para fora, que existe algo maior que eu preciso compartilhar, que eu preciso fazer, até para poder realmente curar esse padrão que eu tinha de dependência de aplausos externos. E não é uma coisa assim de me forçar, eu preciso fazer isso para provar para mim. Não! Eu não preciso provar para mim mais nada, eu não preciso provar para o outro mais nada, mas eu preciso reconhecer meu próprio valor. Parar de ficar dependendo que outras pessoas digam que eu sou boa ou que eu não sou para alguma coisa. Então eu tomei a decisão de chegou o momento de enfrentar. Eu não quero mais fugir, eu não aguento mais esse lugar. Esse lugar está me sufocando. Eu sinto que eu quero viver, que eu preciso. Eu tenho muita coisa, muita energia boa para passar, mas se eu continuar com medo e esperando que as pessoas olhem para mim, eu vou continuar nessa de ficar fugindo, indo pro buraco, vindo, indo, pedindo aprovação, pedindo conselho. Eu disse aqui, né, pedindo conselho. Conselho é bom a gente pedir para as pessoas certas, tá? É que na minha fase atual, eu tenho os meus mentores, que eu acredito, pessoas assim que eu sigo, que para mim trazem assim aquilo, clareza de coisas, de valores que eu estou alinhada nesse momento. Mas eu tinha muito dessa também de querer tá com um projeto, tá com alguma coisa e compartilhar de repente até com pessoas que eu amo mesmo, mas que talvez não entendam o meu propósito aqui dentro. E se essas pessoas não me aprovassem, ou se elas não aprovassem aquilo, ou se eu percebesse que de repente não estava com algum entusiasmo, aquilo já me fazia desistir. Então, eu cheguei num momento que falei, chega, não dá mais para fugir de mim mesma. Não dá. Eu quero fazer as coisas por mim. Eu vou fazer os meus movimentos, vou estudar, vou pedir orientação para Deus, porque nele eu encontro respostas, nele eu encontro apoio, nele eu encontro, assim, o carinho e a valorização que realmente eu preciso, genuína, sem interesse algum. E vou botar as coisas para rodar. Porque eu só vou saber se vai dar certo se eu continuar mantendo uma constância por um tempo. Porque existe você pegar a semente na mão, você ir para a terra, você plantar, você cuidar e esperar que ela cultive, que ela germine, quer dizer, que venha a nascer e florescer. Mas enquanto isso ela vai precisar de cuidados.
E como a semente é minha, somente eu sou capaz de fazer com que ela germine, com que ela nasça, com que ela floresça. É claro que ajuda, que apoio é bom, sempre facilita, mas existem algumas coisas na vida, algumas provações. Eu digo provações não no mau sentido, tá? Mas sim no sentido da gente poder realmente ultrapassar, quebrar padrões que são só nossos, que ninguém vai poder fazer isso pra gente. Por mais que o apoio seja importante, na hora da vivência, é você. É você que vai sentir, é você que vai pensar, é você que vai agir. Eu quis voltar para o YouTube trazendo essa reflexão que não dá mais para fugir, porque eu acredito que a gente está aqui numa jornada de expansão, de evolução e de iluminação contínua. Então não dá para fugir. Às vezes o nosso coração está falando uma coisa, está pedindo, vai, faça isso, mas o medo de alguma coisa externa, o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de não se sentir pertencida, o medo de não se sentir amada, faz com que a gente pegue os nossos sonhos, aquele nosso chamado da alma, e coloque ele num lugarzinho escondido. E aquilo vai crescendo num estado de insatisfação tão grande. O que eu estou fazendo aqui? Por que as coisas não dão certo para mim? Por quê? Por quê? Por quê? Mas é porque a gente não ouve, a gente não escuta, a gente tem medo. E eu sei que o medo vai vir, mas a gente só ultrapassa esse medo se a gente tiver realmente coragem de agir apesar do medo. E por experiência própria, tá? Eu acredito muito que cada pessoa ela está num nível de consciência diferente. Todos nós temos experiências, temos nossas próprias histórias que são diferentes, por mais que elas sejam parecidas, elas são únicas, elas são diferentes. Para uma pessoa, um processo pode ser assim: você pode escutar meu vídeo e falar, nossa, uau, vou parar de fugir, vou enfrentar, e começar a dar resultado para você. Mas uma outra pessoa ela vai pegar esse conceito e ela vai por etapas, que foi o que aconteceu comigo. Hoje eu sei que em 2020 eu olhei para o destino, mas o medo de chegar nesse destino estava me dominando. Só que ele continuou se mostrando para mim. Ele continuou estando na minha frente. E não dava mais para fugir. Porque eu vi, eu me toquei. E o trabalho foi aos poucos, porque eu tenho essa visão do que eu quero, do meu destino. E foi o que me sustentou até aqui. Por isso que eu falo, chegou agora. Olha só para você ver, de 2020 para o final de 2025. 5 anos. 5 anos para eu começar a entender, para chegar o pensamento de chega, não dá mais para fugir de mim. Não dá mais para buscar desculpas, para me sabotar. Não dá mais para buscar aliados, porque se você quiser aliados para falar assim, não, você tá certa, não se arrisca não. Escuta seu coração, às vezes você está escutando sua cabeça, somente seu cabeção. Aliados você vai encontrar para todos os lados. Algumas
coisas a gente precisa fazer no silêncio. No silêncio entre você e entre Deus. Eu não sei que momento você está da sua vida, mas eu desejo de coração que, se esse vídeo chegou até você e isso mexeu de alguma forma com você, que você faça uma reflexão. Aonde é que você tem fugido? Aonde é que você tem se abandonado na sua vida? Por quê? O que te impede de viver a abundância da vida? Porque é isso que Deus dá pra gente todos os dias. Mas a gente vive no medo, na escassez. Na escassez, quando eu falo escassez, não é só escassez do dinheiro, é escassez emocional, é escassez mental, é escassez de pensamentos, de comportamento, e a escassez é uma falta interna. Por que a gente duvida tanto do nosso potencial? Por que a gente ainda continua delegando a nossa felicidade, a nossa satisfação de vida para outras pessoas? Até quando? Até quando? Se você sentiu algo em você e quiser conversar, tiver alguma dúvida, pode estar me chamando, deixando aqui alguma mensagem nos comentários, ou se você quiser falar de repente alguma coisa no particular, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Você pode estar me mandando um e-mail, que vai ser um prazer conversar com você, porque eu sei, eu falo que eu venho passando pelo processo mais lento. Como eu falei, né? Algumas pessoas pegam um conceito assim e pela experiência dela, por aquilo que ela já tem dentro dela, ela consegue colocar aquilo em prática muito rápido. Que não foi o meu caso. E eu sei que o meu processo foi bem mais lento e está sendo, mas eu tô feliz. Hoje eu posso dizer assim que eu tô feliz por estar enfrentando tudo isso, por estar tomando decisões, por estar dando passos. Eu não vou dizer sozinha, porque eu tenho Deus, mas eu tô dando passos. Eu sei que tem muitas pessoas que torcem por mim, mas eu não tô buscando esse tipo de aliado externo nesse momento. Eu tô buscando confiar em mim. Isso tá me fazendo um bem muito grande. E eu desejo sinceramente que você também possa sentir essa autoconfiança, que você também possa confiar nos planos, nos desejos do seu coração, naquilo que Deus já planejou e deseja para você. Vou finalizar por aqui, desejando do fundo do meu coração que você nunca mais fuja dos seus sonhos, do chamado da sua alma. E que Deus te abençoe profundamente, para que você tenha todo o apoio, porque eu sei que você tem, porque ele já está aí, mas que você consiga se conectar com esse apoio, com esse amparo espiritual. E que você seja uma pessoa abundantemente próspera e feliz. Beijos no coração. Fique com Deus.